Vamos comemorar, pessoal. Hoje é um grande dia. STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Eu sei que não é muito agradável, talvez, essa dosimetria, né? Essa pena aí de 27 anos, para mim, eu acho é pouco, mas a gente está tratando da justiça burguesa, né? No qual que a gente vive, e o judiciário faz parte dela. Então, é melhor, dentro da justiça burguesa, pegar 27 anos só nesse inquérito do golpe do que nada. É melhor isso do que nada. Então, de certa forma, a gente tem que comemorar. E o que foi aquele voto do Fux ontem, hein? Que coisa, né? Ele simplesmente negou todos os crimes do Bolsonaro. Todos. Inclusive do punhal verde e amarelo. Inclusive da tentativa de golpe. Ele condenou o Cid, né, e mais outro lá, que eu não lembro agora, né, e o mandante e o líder do golpe, não. Ele é um cara que, um dos mais punitivistas do STF, condenou aí 500 pelo STF e não pelo plenário, né, e pela primeira instância, como ele queria só no caso do Bolsonaro, para livrar o Bolsonaro. É impressionante. Foi um festival de insanidade esse voto do Fux. Vai ficar nos anais mesmo. Porque o cara conseguiu ser tão canalha e fazer uma defesa tão canalha, né? Pelo menos uma defesa melhor do que os advogados do Bolsonaro. Ele praticamente fez a defesa que os advogados não fizeram. Agora, com muita besteira, muita inverdade, sabe? Desligando o Bolsonaro de todos os vínculos com a trama golpista, sabe? Ignorando todas as provas, jogando no lixo as investigações e tudo, etc. Né? Para quê? Para tentar livrar o ídolo dele, né? Será que ele foi comprado? Só pode ter sido comprado, né? E aí foi legal hoje de ver o Alexandre Moraes, a Carmen Lúcia e o Dino, né, ironizando o voto do Fux, fazendo provocações, né, e foram muito bem, né, em suas colocações. Então é isso. Eles se baseiam em provas, diferente do voto político do Fux. Político, que não se baseou nas provas cabais. E logo no começo da sessão, né, do julgamento hoje, do restante da turma, né, do STF, eu reparei um bom humor, inicialmente, da Carmen Lúcia e do Alexandre de Moraes, do Dino, né, enquanto o Fux estava com a cara toda, né, olhando para baixo. E aí eu falei, pô, já era, Bolsonaro vai ser condenado, a Carmen Lúcia vai ser decisiva. Agora, vale salientar uma coisa, hoje foi um dia histórico. Por quê? Porque pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente foi condenado por golpe de Estado. Tivemos golpe na década de 50, demos anistia. Tivemos golpe em 64, demos anistia, ditadura militar. Tivemos lá um outro tipo de golpe, né, derrubando a Dilma, prendendo o Lula, e agora essa nova tentativa de golpe, ainda com uma trama para assassinar os ministros do STF e o presidente Lula. E para fazer com que Bolsonaro se mantivesse no poder, não aceitasse o Lula, não reconhecesse o Lula e implementaria uma ditadura militar, com certeza pior do que 64, né? Então, sim, pela primeira vez não demos mais anistia
Agora, a não ser que daqui a alguns anos aconteça algo de extraordinário, porque sempre alguém tem uma carta na manga, sempre alguém tem alguma coisa, né, para mudar o destino, infelizmente. Estamos falando da justiça burguesa, né, que não pune pessoas de ricas, né, só punem pobres, etc., periféricos, né, não punem políticos, não prendem políticos, né, com exceção do Bolsonaro e esses generais, né? É claro que todo golpe tem que ter a participação de militares, generais. E esse, mais uma vez, não foi diferente. Então, o Bolsonaro foi condenado a 27 anos, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão para regime fechado, né? 2 anos e 6 meses de detenção para crimes de regime semiaberto ou aberto. O Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês. Almir Ganier, condenado a 24 anos de prisão. Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão. Augusto Heleno, 21 anos. Mauro Cid, até 2 anos de prisão em regime aberto. Paulo Sérgio Nogueira, a 19 anos de prisão. Walter Souza Braga Neto, 26 anos de prisão. O Braga Neto foi um dos articuladores da trama golpista, só que o Bolsonaro foi o líder dessa trama golpista. Se o Braga Neto pega 26 e o Bolsonaro 27, eu acho isso desproporcional. Eu acho que o líder tem que ter, né, o arquiteto da trama golpista, o Mor, tem que ter uma pena maior, muito maior do que esses subordinados ou coautores. E hoje tivemos os votos dos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, né? O Moraes e o Fux foi ontem. Então eu achei que eles foram até bonzinhos, né, com esse crápula golpista, porque para mim golpe de Estado, né, tem que pegar uma pena maior, né? Eu achei que foi pena mínima. Foram os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Então, a denúncia da PGR apontou que o início da trama golpista foi lá quando eles executaram uma série de ações entre 2021 e 2023 para tentar impedir a posse do presidente Lula e o mandato do presidente Lula. O golpe já tinha sido organizado antes e estava começando nisso daí, né? E para o entendimento da maioria dos ministros, tirando o Fux, eles entenderam que as provas foram suficientes para condenar o Bolsonaro e seus aliados. Para os ministros que votaram pela condenação, as provas apresentadas como livres, reuniões, documentos, plano golpistas, atos violentos, configuraram uma tentativa concreta de ruptura de ordem democrática. E como já era de se esperar, os filhos do Bolsonaro, do golpista genocida, né, fizeram uma publicação dizendo: vão matar o Bolsonaro, vão matar o papai, regime fechado, isso é um absurdo. Eles tuitaram, né, tanto o Lesa Pátria, o Bananinha, quanto o Flávio Bolsonaro, né, enfim, o rachador da fábrica de chocolate. Bom, mediante dessa felicidade, né, daquele um dos braços direitos do Trump, né, o Kirk, ter ido dessa para pior, além dessa felicidade da condenação
do Bolsonaro tem uma infelicidade, né? Eu não quero ser negativo, não, mas é uma doença muito grave dentro do povo brasileiro, não só da esquerda, né? E de que todo mundo, eu nunca recebi tanto vídeo, tanta postagem das pessoas comemorando a prisão, a condenação do Bolsonaro com a Rede Globo, pelo Jornal Nacional. Isso para mim é uma parada surreal. Em grupos da causa palestina, por exemplo, adorando a Rede Globo. Essa galera toda cirandeira da esquerda no YouTube, adorando a Rede Globo, botando o Jornal Nacional. O Jornal Nacional hoje deu mais ibope do que tudo. Ou seja, eu não vou me aprofundar muito, mas vocês já devem estar sabendo disso, né? Quem é de esquerda mesmo sabe, né? Que a Globo, né, é totalmente anti-esquerda, anticomunista. A Globo enfim, é uma emissora golpista, né? E que manipula muita gente. E eu vi desde comunistas, eu não vou nem citar o nome, botando aquele plantão, né, onde o William Bonner apresenta e comemorando. Olha só que legal, né? Que legal. É por isso que eu falo, cara, é uma esquerda que se comporta como direita, sabe? É uma esquerda que adora os seus carrascos, adora os seus algozes. É uma esquerda doente. A gente sai de décadas e décadas sendo manipulado numa matrix dos grandes veículos de comunicação, a gente vai para a rede social, para a mídia independente. E o que a mídia independente toda joga para vocês? Rede Globo de volta. Jornal Nacional, que é a coisa mais importante do mundo. Então, quando vocês virem todos esses canais de esquerda falando mal da Rede Globo porque a água bateu neles, né, quando lhe convém, quando não lhe convém, aí eles reclamam, aí a Globo né, os grandes veículos são nojentos. Agora, quando o meu inimigo fala bem do meu outro inimigo, aí ele vira meu amigo. Aí todo mundo, quando a rede Globo, né, convém para a galera da esquerda, todo mundo posta, venera, adora, ama essa mídia, né, porta-voz de um dos maiores genocidas que a gente já viu, certo? Na história. E eu não estou falando do Bolsonaro. Então a esquerda, ela adora... Enfim, eu não vou ficar aqui falando dessa porra, não. Desculpa o palavreado. Isso me tira do sério, cara. Isso me tira do sério. É isso. A única coisa que me incomodou foi de eu ter sido recebido uma avalanche de pessoas, inclusive, o que mais me espantou, pessoas que falam contra aquela ideologia, né, daquele país lá, que eu não posso falar o nome, que faz uma limpeza étnica e tal, e falar, chegar para o grupo e falar: adoro Rede Globo, adoro isso. É uma doença que eu não sei qual é, mas é muito grave. E é a maioria, tá? Não estou falando que é todo mundo, não. Mas eu vi até comunista comemorando com Rede Globo. Então a maioria da esquerda, sim, ela venera os grandes veículos de comunicação, certo?
Obrigado por assistir. Grande dia, comemore. Tamo junto na luta. Sem anistia para golpistas. Valeu, falou.